Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Muito boa tarde, segunda-feira, não liguem que eu estou um pouquinho rouca, né, que eu estou fazendo aula lá no estúdio de dança do Igor, quero até mandar um beijo para ele, estúdio Igor Flanking, MP, aqui na Avenida São Paulo, não esqueçam, muito bom, por sinal. Estamos aqui mais uma segunda-feira e hoje eu trouxe uma convidada especialíssima, que eu vou contar para vocês já já, fiquem com nossos recadinhos. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica! O Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo. Lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeú, ou chama no WhatsApp 13 99190 6258. 13 99190 6258. Lava Rápido Bob Esponja. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @brasilbartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Modo verão ativado. Para ativar a proteção, deixando a sua pele mais saudável, protetor solar e loção bronzeadora Pro Summer. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é um produto da Green Lakes Cosméticos, com diferentes fatores de proteção do sol para a sua pele. Green Lakes e você, muitas curtidas neste verão. Produtos Margi Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias na linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Margi Cosméticos. Restaurante Massarela, localizado na rua Hermenegildo Barbosa, 176, no centro de Mongaguá. Com um ambiente aconchegante e um self-service com muita variedade, o restaurante Massarela é o local ideal para você almoçar com a sua família. As melhores marmitex de forma acessível e com qualidade. Aproveite a comodidade e agilidade do nosso delivery através do telefone 13 3507 3919. 13 3507 3919. Restaurante Massarela. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Saradu Moda Fitness e Moda Praia, coleção feminina, masculina e infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814, no centro de Mongaguá. Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13 99686 3192. Segue lá no Instagram @SaraduOficial, Moda Fitness e Moda Praia. Estamos aqui no Loas TV novamente, toda segunda-feira é isso, né, gente? A gente aqui às 18 horas, nosso bate-canal, como diziam antigamente, né? Estamos aqui e hoje eu trouxe uma convidada querida, é filha de uma grande amiga minha, professora Rosária, né? Supervisora. E eu trouxe a doutora Manuela Lisboa aqui hoje à tarde para nós conversarmos sobre o direito das mães solo, para conversar um pouquinho sobre toda essa questão familiar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Lu. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um tema muito importante para falar não só para as mulheres, mas para os homens também terem consciência e conhecimento do que é a parentalidade, não só a maternidade, como a paternidade também.
A paternidade responsável é o que está em auge ultimamente, né? Sim, sim, e precisa ser abordada porque antigamente não se falava tanto, né? Era só a mãe, a mãe. A gente tem até uma questão cultural, né? Quando a gente fala numa criança, num adolescente, a primeira coisa que perguntam é: onde está a mãe? E hoje a gente precisa falar também onde está o pai, né? Onde estão os pais, não só a mãe. Entendi. Então, gente, esse assunto é muito ligado ao tema do nosso programa. Como vocês sabem, eu gosto de falar sobre autoestima. E a autoestima está ligada a todas as etapas da nossa vida. Para que a gente tenha uma concretização dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas metas, nós temos que ter uma boa autoestima. E a questão da mãe solo, a questão dessa paternidade, tá tudo envolvido, é tudo um emaranhado, como dizem, né? Então, hoje, doutora Manuela, até quero já pedir de antemão desculpa se caso eu falar algum termo, né? Imagina. Que eu não souber, você me corrija, por favor. Não, fica tranquilo. Tá? Eu quero que você fale um pouquinho sobre... Antigamente, nós falávamos sobre mãe solteira. Hoje, o termo mudou, mãe solo. Qual a diferença? O que você tem para me dizer sobre isso? Bom, o termo mãe solteira, ele vem de uma origem mais pejorativa. Então, se usava... Primeiro que quando a gente vai olhar para o direito da mulher lá atrás, a gente vê o quanto nós avançamos, né? Sim. Antes, a mulher tinha que ter autorização do marido para fazer qualquer coisa. E, assim, não era aceito o divórcio, então uma mulher divorciada era mal vista. E eu vou te falar que a gente ainda tem muito para avançar, porque até os dias de hoje ainda há esse preconceito. Então, com a evolução do próprio feminismo, inclusive, foram se mudando esses termos. Porém, quando a gente precisa de eu acredito, né? Quando a gente precisa de um termo, de um rótulo, eu não acho legal. Ainda que seja mãe solo. Porque a maternidade é uma coisa e o Estado Civil é outra. Isso, e numa coisa eles querem juntar, né? Unificar. Exatamente. Então, sai o termo mãe solteira, que ainda se usam, né? E entra o termo mãe solo, que não deixa de ser um rótulo. Sim. Porque quando eu quero falar da maternidade, eu uso mãe. Quando eu quero falar do Estado Civil, eu posso usar divorciada, solteira, enfim. Eu não preciso juntar as duas coisas. Porém, quando se traz pautas relacionadas à maternidade, à paternidade, à mãe que cria o seu filho sozinha, que não tem esse apoio do pai, que não é só quando ela está separada. Muitos casais, dentro de casa, a própria mulher tem esse cuidado sozinha, isso existe. Não é muito falado, mas existe. Desculpa cortar, eu acredito até que seja a maioria dos casos. Sim, né? Foi o que eu falei no início, né? É sempre onde está a mãe dessa criança. Quando você vê uma tragédia acontecendo na TV, a primeira coisa que pergunta é onde está a mãe. Então, nós viemos dessa estrutura familiar de que a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, e o homem trabalha. Só que hoje, 2023, não é mais assim. Sim. A mulher acumulou funções, ela é mãe, mas ela também trabalha, ela tem suas funções fora de casa, mas ainda se tem essa visão antiquada, né? Mas muitas pessoas ainda acreditam que a responsabilidade da criação do filho é só da mãe. Então, ir numa reunião de escola, levar ao médico. Então, quando é a mãe que leva, é natural. Quando é o pai que leva no médico, todo mundo fala, ai, que bonitinho. Só que ele não está fazendo mais que a obrigação dele, É uma obrigação, no caso, né? Eu gosto de falar sempre disso, porque eu acompanho a rede social, sua rede social. Você sempre traz temas nesse sentido, que é da nossa vivência cotidiana. E, inclusive, o que você acabou de dizer, assim, que a gente fala, onde está a mãe dessa criança? Isso é tão impregnado na nossa criação que eu já me peguei dizendo isso quando houve um caso daquele menino que foi espancado e a mãe está até solta e voltou ao trabalho agora. E até faleceu, esqueci o nome da criança, que foi muita... Na TV aí foi falado muito sobre o menino, ela tinha um novo relacionamento, e aí aconteceu isso. A primeira coisa que a gente fala, é o que eu estou querendo dizer, a gente pré-julga aquela pessoa naquele momento, né? Eu nem sei o que aconteceu de fato, mas eu falei, cadê a mãe dessa criança? É porque depois também que nós nos tornamos mãe, a gente fica com esse instinto, né? Então, eu estava mãe, porque como eu sou mãe, de repente, talvez, se tivesse acontecido comigo, eu teria uma ação diferente. Ou não. Então, é uma questão de machismo estrutural mesmo, né? São coisas que a gente ouviu falar há muito tempo e a gente apenas repete sem ter consciência do que aquilo significa. Então, eu também, eu tenho várias falas machistas que depois eu vou pensar e falar, não, peraí, volta. Não é assim. Então, nós mulheres, nós tendemos a julgar outras mulheres, né? Isso. É algo que, infelizmente, é mais natural do que eu julgar os homens. A gente sempre tende a julgar as mulheres. Mas nós estamos aí num movimento
de mudança desse cenário, né? De mulheres que se apoiam, de mulheres que se ajudam, de mulheres que realmente formam uma rede mesmo de apoio. Exato. Nossa, que bacana. E em questão, assim, por exemplo, eu gosto sempre de deixar claro, porque, assim, hoje em dia, as mulheres, elas parece que colocam a responsabilidade também sobre elas, né? E eu achei isso interessante sobre como é que fala? Parentalidade, porque, assim, começou desde a escola, né? Sim. Eu sei porque há alguns anos atrás, como eu trabalho também na educação, alguns anos atrás foi exigido que colocassem o nome do pai na certidão. E aí foi um reboliço nas escolas para achar os pais dessas crianças e responsabilizá-los, porque eles não foram, né, não são, como dizem popularmente, não são filhos de chocadeira, não são filhos só da mãe. Sim. E todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. E aquilo que você acabou de dizer, os pais, às vezes, quando estão fazendo algo, que lindo. E as mães não fazem mais nada com obrigação. Exato, exatamente. Bom, as mulheres, muitas vezes, elas se cobram muito, né? Se cobram porque você está trabalhando e o filho está na creche, na escola, é porque está trabalhando e está lá. Se está em casa e não está trabalhando, é porque está lá na casa, está cuidando e não está trabalhando. Então, são muitas tarefas que a mulher acaba se sobrecarregando e se culpando quando algo não sai da forma que ela gostaria. Sim. Então, por exemplo, quando um casal se separa, então a mulher fica sobrecarregada naquela coisa de querer dar conta dos dois papéis. Eu sou uma crítica, assim, a respeito do termo pai, porque eu acho que nenhuma mulher é pai. Eu também não gosto desse termo. Você é mãe e a criança tem um pai. Então, se o pai é presente, se ele não é um pai ausente, é um pai que... Mas você é mãe. Você nunca vai suprir o lugar do pai. Então, isso é muito doloroso, né? Eu já estou num lugar, inclusive, né, de mãe solo, e eu conheço esse lugar. Desde os maiores desafios até a superação deles. Sim. Então, hoje, quando eu converso com uma mulher, converso com uma cliente, e eu vejo aquela dor, eu olho e falo, eu já senti isso, já estive aí. Mas é possível estar em outro lugar. E para chegar nesse lugar, exige tempo, exige uma expansão da consciência, existe aceitar aquilo que é, da forma que é. Então, assim, não adianta a gente criar, não, porque eu vou obrigá-lo a fazer, eu vou obrigá-lo a amar. Tem uma decisão da ministra Nancy a respeito de abandono afetivo, que ela fala, amar é faculdade, cuidar é dever. Então, entrando até já no assunto da pensão, né? Sim. Que, nesse caso, sim, ele é obrigado, é a parte dele apenas. É o dever. É o dever, exato. Entendi. Na realidade, a gente não consegue dizer muito sobre o amar, no caso do pai, porque aí diz sobre ele. Mas nós, como mulheres, também temos que entender essa condição, que ele não tem a obrigação de amá-lo. Eu entendi o que você quis dizer, mas ele tem o dever de cuidar. Exato, ele tem que fazer a parte dele. Então, numa separação, muitas vezes a mulher, né, se enche de si, daquela força que ela tem, muitas vezes fala, não, eu vou dar conta sozinha. E não corre atrás dos direitos que, na verdade, não são nem dela, são dos filhos. Então, no caso específico da pensão alimentícia, quando a mulher abre mão desse direito, ela não está abrindo mão de um direito dela, e sim daquela criança, daquele adolescente que precisa da parte do pai também, para que tenha uma vida saudável, enfim. Gozado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. A gente, quando está em escola, tratando com pais e alunos, a gente tem muitos casos assim. E às vezes a gente vê aquela mãe brigando, e porque o pai não pode ver, porque o pai não pode pegar, porque o pai não sei o quê. A gente fica preocupado com isso, mas é aquele tal julgamento. É muito interessante conversar com uma pessoa que explique isso, porque a primeira coisa que a gente ouve numa sala dos professores é: se fosse meu filho, eu não ia querer nem saber. Eu dou conta, eu vou lá e não vou ficar me humilhando pedindo. Mas aí é a questão que você acabou de dizer. É o direito da criança, e a mãe passa pelo direito da criança para prevalecer o ego dela. Sim. De não pedir. Sim. No caso de não buscar o direito. Porque o direito não é dela, é da criança. Exatamente. Por isso que numa ação judicial de alimentos, a criança é representada pela mãe, mas é ela que está pedindo em face do pai. Não é a mãe contra o pai. Então, é a criança que está solicitando. Agora, numa esfera mais da psicologia, porque quando eu decidi estudar o direito de família, eu vi que só parte do direito não era suficiente. Então, fui estudar o direito sistêmico, fui estudar a psicologia positiva, inteligência emocional, até para lidar com toda essa carga emocional que vem com o direito de família. Sim. Então, muitos colegas advogados falam para mim, você é doida, porque eu prefiro... Eu tenho uma amiga que ela é criminalista, e ela fala, eu prefiro lidar com os meus clientes do que lidar com uma ação de família.
porque a carga emocional é muito grande. Mas é perfil, né? É, perfil. Eu amo o que eu faço, então. Mas aí, então, quando a mulher ela abre mão desse direito, vamos supor, né, olhando pelo lado da psicologia, se eu tenho uma filha, e aí eu falo que eu não preciso, né, eu dou conta sozinha, eu não preciso correr atrás dessa pensão, enfim, garantir esse direito dela. O que eu estou ensinando para ela? Boa pergunta. De forma intrínseca. Eu, mulher, estou ensinando para minha filha que se acontecer com ela, ela tem que dar conta também, sozinha. Que ela se basta, né? Que ela se basta. Exatamente. Mas e se acontecer isso com a minha filha? Se a minha filha engravidar e o pai não for presente, será que eu vou ter essa mesma postura? Não, eu vou querer que não, ele vai ter que pagar sim, ele tem que dar conta sim. E a gente já viu isso, né, na pele, assim, com vários casos, Exatamente. Né? Então, o que eu estou ensinando? Porque a aprendizagem, criança e adolescente, né, enfim, eles fazem o que eles veem, não o que eu mando ele fazer. Sim. Então, né, a partir do exemplo. Então, que exemplo que eu estou dando que realmente, se ela ficar grávida, ela tem que buscar o direito dela, ou ela tem que buscar essa parceria, né, se estiver como num casamento, ou que ela tem que dar conta de tudo sozinha. E repetir essa história. A mesma história, né? As Exatamente. histórias que se repetem, como a gente estava conversando antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso. A mesma coisa o menino. Se eu tiver um filho menino e abrir mão da pensão e falar, não precisa, que eu dou conta. Quando esse menino tiver uma parceira e engravidar, como será que ele vai entender essa responsabilidade dele? Vai falar, não, ela dá conta, porque minha mãe deu conta sozinha. Minha mãe conseguiu. Só que a gente não, olhando de fora, a gente não vê o tanto de ferida que isso trouxe, né? De tentar dar conta, porque dar conta a gente não dá. A gente não dá conta de tudo. Eu imaginei isso nesse momento. Quanto que a mulher tudo que ela não engole, né? Tudo que ela passa ali internamente para poder mostrar para a sociedade que ela dá conta e não precisa ficar pedindo, entre aspas, a esmola da pensão. Sim, exatamente. Né? Então, assim, os danos psicológicos são muito maiores. São enormes. São enormes porque só ela sabe o quanto custa essa capa de Mulher Maravilha. Né? Que eu também tenho uma crítica quanto a isso. O negócio de Mulher Maravilha, a gente... Não, sou uma mulher real. É aquela questão da mulher guerreira, né, doutora? Sim. Eu odeio... Depois que eu li, gente, um negócio... Foi um post que eu li sobre... Eu cansei de ser mulher guerreira, não quero ser mulher guerreira. Eu também não gosto mais dessa palavra de ser mulher guerreira, não quero. Eu também. E quero ser só uma mulher comum, simples, normal, como todas as outras, ponto. Sim. Na hora que eu quiser chorar, eu vou chorar. Na hora que eu quiser ficar forte, eu estou. Na hora que eu quiser ficar frágil, eu vou estar frágil. Exatamente. A gente sempre teve muito medo de mostrar nossa vulnerabilidade. Porque o nosso feminino já é vulnerável, né? Nós vemos dessa conquista de direitos. Então, né, tem aquele feminismo que é contra o homem. E tem um feminismo saudável, que não, eu sou ser humano, eu quero ser tratada da mesma forma, eu quero ter os mesmos direitos. Então, não tem essa diferença do sexo, sim. Porém, eu quero ganhar o mesmo valor, eu quero poder andar na rua e não ter que ficar escolhendo minha roupa com medo, porque é isso que a gente vive hoje. Né? Eu tenho uma filha menina, então toda vez que ela vai se arrumar em algum lugar, dependendo de como vai, eu já tenho que olhar, não por ela, mas porque pode acontecer, porque infelizmente a nossa sociedade nesse quesito é doente ainda. Muito doente, por sinal. E nós, que nem você tem uma menina de 16 anos, né? Sim. Que, inclusive, quero mandar um beijo pra Lana, dançarina aqui da nossa cidade, foi nos Estados Unidos. Ó, pauzinha na pauta para poder falar. Essa menina linda, encantadora. Parabéns, Alana. Mas, para falar que eu tenho um menino também, de 16 anos, e eu ensino ele o que não deve ser falado, o que não deve ser feito, o olhar que não se deve direcionar para uma mulher, né, de certa forma, porque você também tem que ensinar o seu menino, o seu filho, o homem, a ser um cavalheiro, né? Respeitar a mulher. Não é porque ela tá com uma roupa curta que ela tá querendo algo a mais. Não é porque ela tá com um decote aqui no umbigo que ela quer dizer que ela não tem uma postura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso tem que ser ensinado já desde casa. Com certeza. Esse trabalho é importantíssimo, né? É a forma como você ensina, é a forma que ele vai transmitir isso quando for adulto. E eu vejo muitas mulheres que na frente, né, de uma câmera tem essa questão, esse ativismo feminista, mas na hora de educar um filho é diferente. Então, julga outra mulher, enfim, faz aquelas brincadeiras, né? Que não tem graça nenhuma. Eu, quando eu escuto uma brincadeira machista, eu só fico olhando pra cara da pessoa. Tipo assim, né? Eu nem dou risada, não tem expressão, só olha. A pessoa já fica assim, não tem graça, sabe? Antigamente, a gente ouvia isso e a gente só repetia, né? Como eu falei, a gente repete. Até a hora que dá um estalo, é verdade. Isso não é bem assim. Então, parou aqui. É bem isso mesmo, porque assim, igual quando a gente acabou de comentar sobre cadê a mãe dessa criança, né? É uma coisa que a gente
involuntariamente repete porque a gente aprendeu aquilo. Mas a gente vai parando para perceber e falando, negócio, daqui não combina com a minha fala, com a minha postura Sim. atualmente, né? Então, assim, eu tenho aprendido muitas coisas também, me colocar, me posicionar, mas principalmente não julgar, né? É muito difícil. É difícil. Eu confesso aqui para você, É para difícil. vocês que estão assistindo, é difícil, porque quando você vê, você já falou em memória de tudo que você já aprendeu, mas aí, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de consertar aquilo, né? E o melhor de tudo é consertar. Mas, doutora, eu quero saber sobre a questão, por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Sim. E aquele negócio de ter que deixar o filho com o pai, esse direito aí, ele tem esse direito de pegar o filho mesmo? Me explica um pouco mais sobre isso, porque eu vejo mães de alunos meus que falam assim, meu marido não pode pegar fulano aqui na escola, não pode, ele não pode nem ver. Só que também não tem nenhum papel dizendo que não pode, viu? E a gente fica em saias justas também lá na escola. Então, eu não sei como que funciona isso. Uma coisa que as pessoas confundem muito, e são falas recorrentes, é assim, não, ele não paga pensão, ele não tem o direito de ver. Exatamente. Não, é eu isso. pago pensão, não tenho o direito de ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se o pai entrar com uma ação de regulamentação de convivência, que hoje a gente não usa mais o termo visita, Ah, porque, tem mais isso, gente. né, pai não é visita. Quem que é a visita na nossa casa? Aquela que a gente chega, você tem que arrumar tudo, enfim, né, colocar os melhores pratos ali. Não, pai não é visita. Pai, ele convive com a criança, ele tem intimidade com a criança. É o pai. Não é uma visita que vai na tua casa com hora marcada e vai embora. Então, o termo também foi modificado, e a gente tem usado, né, para mudar essa mentalidade. Então, Entendi. é uma regulamentação da convivência e não de uma visita. E quanto a isso, as pessoas acham, não, é sempre ser de sexta a domingo. Não, cada caso é um caso. Então, se for uma vez na semana, ou se hoje, até com a pandemia, né, com o passar da pandemia que você comentou, algumas formas de convivência era a ligação de vídeo. Sim. Então, era uma convivência também. Então, o pai tem direito, sim, à convivência, assim como a mãe tem, como os avós têm. Quando que ele perde esse direito? Quando ele oferece risco para a criança ou para o adolescente. Ah, entendi. Ele só perde o direito quando ele oferece um risco. Por exemplo, quando Exatamente. ele excede na bebida, quando ele tem outros. Exatamente, vícios, enfim, ou quando ele não cuida, né, deixa lá para outra pessoa cuidar, enfim. Então, só quando ele oferece risco. Se ele não oferece risco, é um direito, não é só dele, é um direito da criança também, conviver com o pai. Ah, entendi. Entendeu? Mesmo porque também, doutora, é bom a gente sempre lembrar também de falar uma coisa muito importante aqui, que mesmo que você teve um relacionamento com fulano, denegrir o fulano para o seu filho não vai ajudar em nada, né? Só Só vai vai abrir um piorar. buraco no coração da criança, não é verdade? Exatamente, só vai piorar. E hoje a gente tem também o Instituto da Alienação Parental. Há uma série de críticas a respeito dessa lei, porque, assim, dependendo do alienador, pode perder a guarda. Então, tem alguns equívocos na lei, sim, e ela teve algumas alterações, mas não o suficiente. Mas é exatamente isso. Invalidar o pai ou invalidar a mãe. E alienação parental não é só pai e mãe, são os avós, são os tios. Quem ali do contexto familiar invalidar o outro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, eu até queria falar com você, a gente estava falando antes de começar sobre famosos e tudo mais. Sim. Eu postei no meu Instagram aquela questão da Luana Piovani, né, e do Pedro Ai, Scooby. menina, foi um bafo quente. Aquela Luana Piovani, ela é sempre né? Foi, mas qual foi, entre aspas, ali, né? Eu não conheço a verdade dos fatos, né? A gente sabe o que vê na internet. Eles não têm nada escrito. É um acordo verbal, que fica ali, fica aqui, paga tanto. Isso é um erro que os ex-casais cometem. Porque o contexto muda, porque às vezes a pessoa tem alteração de humor e quer se vingar naquela situação. Então, se você entrou com processo judicial, tá tudo ali escrito, assinado por um juiz que vai ser assim, 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 não é para fugir daquilo. A não ser que algum contexto mudou e aí você vai pedir alteração lá na justiça. Você não vai falar para a pessoa, eu quero assim, eu quero assado. Então, por isso que é importante, quando você, né, fizer tudo dentro da lei, né? Porque só de conversa, tem um caso desse na nossa família, inclusive, dos primos do meu esposo. Eles separaram e acertaram de boca. E agora é um tal de, você fica essa semana com a criança, então eu não vou pagar a pensão porque eu tô a semana toda e eu vou dar o dinheiro para você. Ai, doutora. É muito desgastante. Então, a melhor coisa é, o quanto antes, regulamentar isso no judiciário. Porque acaba essa dor de cabeça de ficar cobrando pensão, ou de, esse final de semana eu não posso, a criança fica esperando. Não, é assim. Então, a gente pode flexibilizar, mas a regra é essa. O que sai daqui é exceção. Entendeu? Então o ideal, gente, é que você que teve
né, que tem uma vida nessa situação, de regulamentar certinho perante o juiz e ficar tranquilo, porque essa vida... Hoje, semana que vem, seu pai é dia de ficar com você, viu? Você, por favor, não... Olha, faça sua bolsa, deixa sua malinha pronta, porque isso aí é desgastante. A criança só vai guardando aquilo. Isso reflete lá na sala de aula, reflete com os amigos, reflete em tudo praticamente. O problema não é a mãe se separar ou ela não ter tido ter nascido naquele lar com o pai e tal. O problema é as falas que vêm depois, né? Sim. Toda hora jogando um pouquinho, aquele aluno ou aquela criança se torna problemática quando cresce. Tem um estudo que fala a respeito do divórcio, né? O divórcio em si, ele causa trauma num filho? A resposta é não. A forma que ele é conduzido é que traz esses episódios traumáticos. Então, é importante ter maturidade, né? Se colocar como adulto nesse momento da separação. Porque aí você separa o pai do ex-marido, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? É difícil. É difícil porque agora, mas deve ser difícil. é muito difícil. Por isso que tem que ter maturidade. Eu não teria, gente. Vamos ser sinceros. Eu não teria. Eu acho que eu ia ter que passar uns dias aí, difícil. viu? Bem É difícil porque a mulher que está passando por um processo de divórcio, ela é um processo de luto também. E o luto tem um processo, tem as fases dele também. Então, a primeira fase é a negação. Então, primeiro você nega aquilo. A segunda fase, eu não sei se eu vou lembrar certinho, mas vou tentar lembrar de todas as fases. Da barganha, que é você negocia com a pessoa, de tentar. Depois, da depressão, que você realmente aceita de que aquilo não tem mais volta. Eu falei 3, né? Isso. Tá faltando 2, mas a última é a superação, que aí você supera. Essas fases, elas podem durar no total até 3 anos. Tudo isso, doutora? Pode durar até 3 anos. Ave Maria. Isso não quer dizer que vai ser uma seguida da outra. Depois eu até te mando bonitinho isso. Eu quero saber. Porque eu sou sequelada de Covid, então nem tudo eu lembro de cabeça. Somos duas. Fique em paz. Mas muitas vezes, não só mulher, o homem também, a pessoa, ela transita nessas fases, né? Ela barganha, depois ela entra em depressão e tal, mas esse processo, quando uma ruptura, né? É como uma morte daquilo que você idealizou, né? Quando a gente pensa que o casamento é para Que sempre. incrível, porque assim, é quando... desculpa eu comparar, mas assim, ó, me corrija se eu estiver errada. Mas quando nós descobrimos que nós temos um filho que tem alguma especialidade, né? Ou ele é autista, ou ele, né, vem com alguma caixinha de surpresa, com a graça de Deus, né? Porque eu acho que isso é uma bênção, porque se você Sim. foi escolhida, porque você tem a capacidade de cuidar, mas assim, a mãe também passa por esse luto. Né? Porque ela cria uma expectativa daquilo. E aí, no de casamento algo... também se cria essa expectativa. Sim. É isso? Sim. É parecido com isso. Não é tão dentro disso, porque o luto é uma ruptura, né? Ou uma morte. Então, é algo, assim, bem pontual. Entendi. Mas dependendo da expectativa que você colocou em algo e aquilo não acontece da forma que você achou que seria, pode ser considerado você vive aquele luto também. Nossa, que estranho. Mas é difícil mesmo. Isso tudo é uma coisa... Por isso que você foi estudar essa parte aí, né? Sim, que é exatamente. complicado. Porque dependendo da forma que a cliente chega para mim, ou cliente, porque eu atendo homens também, eu já sei em que fase que ele tá, eu já sei como que eu tenho que lidar com tudo aquilo. Então, o direito ali é o menos importante, né? Porque a pessoa muitas vezes quer conversar, quer contar, às vezes tem até vergonha do que aconteceu. E eu tento deixar o mais à vontade possível, porque todo detalhe para mim importa, independente se é um divórcio, se é uma ação de alimentos, se é uma regulamentação de guarda. E aí eu consigo identificar essa fase, o que está acontecendo. E você sabe que esse é o seu diferencial, né? Porque eu acompanho, às vezes ela vem... Gente, tem um caso assim. Claro que ela não cita nomes, porque é antiético, mas ela conta a história em si. E aí várias pessoas no Instagram se identificam, porque ela ainda coloca a caixinha de pergunta, e ela fala sobre aquele... E eu consigo identificar pelas histórias que ela coloca lá, mãe de tal, fulano de tal, minha parente tal. É muito incrível. Às vezes eu até mando, né? Eu até mando pra minha parente. Eu vejo no Instagram uma ferramenta de levar informação e ajudar outras pessoas. Então, tem gente que me pergunta, dentro dessas ações, o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é divórcio. Ah, não, porque você gosta de separar as pessoas. Não, porque eu vejo nesse momento uma oportunidade de ajudar aquela pessoa naquele processo, não só no processo judicial. Então, trazer outras vertentes do que está acontecendo ali para ela, outras possibilidades. Por isso que eu gosto de trabalhar, né, nessa área do divórcio.
E agora dá para entender porque você gosta dessa área do divórcio, porque você acabou de explicar, né? Porque tem todas essas fases e você já conhece essas fases. Então, Sim. não é porque você gosta de separar os casais, é porque você entende das fases, você pode ajudá-los de outra forma, a não ser Sim. somente E o a divórcio. partir assim. dessas histórias e todo o conhecimento que vem, né, com os clientes que eu atendo, eu levo para o Instagram coisas que as pessoas podem fazer para evitar que chegue nesse momento. Então, não é entendi. só a questão, porque você é advogada, você quer ganhar dinheiro em cima da desgraça das pessoas. Não. Eu uso também meu Instagram para mostrar, olha, aqui aconteceu assim, assim, assim. Talvez se vocês mudarem esse comportamento, Esse vocês olhar, né? Exatamente. Evita chegar nesse momento do divórcio. Então, eu gosto de trabalhar essa abordagem também do relacionamento como um todo. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu adoro assistir os stories dela, até lookinho do dia, viu, gente? Ela põe também, look da doutora Gata. Sim, sim. Eu chamo a doutora Gata. Mas, assim, o que eu quero também falar, além do direito da criança, então, para vocês entenderem, a pensão alimentícia não é um direito da mãe, nem um direito do pai, que às vezes é o pai que fica com a criança, né, doutora? É um direito da criança. Então, não sejam imaturos e falar, não preciso disso, porque não é seu, é da criança. Isso estamos entendidos. Sim. Outra coisa que eu também gostaria de deixar aqui é que, assim como vem essas crenças, né, da mãe ou de tamanho, tem a crença também de que a mãe nunca vai perder a guarda, que a guarda é sempre da mãe, e isso não é verdade. Eu ia perguntar agora, se mãe pode perder a guarda? Eu já ia te perguntar isso. Pode perder, sim. Pode perder, e não só pelo risco. Dentro de um processo judicial é feito o estudo psicossocial da criança, dos pais. Se ali naquele estudo, a psicóloga, a assistente social que atenderem, achar que o melhor para o filho é estar com o pai, independente se a mãe oferece risco ou não, essa guarda vai ser modificada. E eu tô vendo isso acontecer cada vez mais vezes. É sério? É sério. Gente, olha, voltando só um capítulo, porque ela disse que nós temos. Ela disse, não, nós temos mesmo essa questão de trazer essas falas machistas. Essa é uma fala machista, né? Que a mãe nunca perde a guarda. A mãe pode ser, desculpa, perdão da palavra, uma mulher da vida, como dizem antigamente, uma prostituta que não perde a guarda. Então, o mito está caindo agora, né, gente? Mais um tabu caindo, Sim. porque pode perder, tô Sim, passada. ela pode perder. Inclusive, muitas não regulamentam essa guarda, porque além de regulamentar a convivência com o pai, o ideal é que se regulamente a guarda. Que tipo de guarda vai ser exercida? A unilateral, que a mãe cuida de tudo, resolve tudo sozinha. A compartilhada, que a mãe e o pai resolvem em conjunto as coisas. Compartilhada não é cada um ficar um tempo na casa do outro, 15 dias, um mês. Compartilhada é compartilhar sobre as decisões da vida daquela criança. Mais um adendo, gente, porque todo mundo que eu entendo fala sobre guarda compartilhada, é isso. 10 dias com você, 10 dias comigo. Essa é a guarda alternada. Alterna-se as residências. Que hoje é pouco utilizada, né? Estão se usando mais, mas ainda é bem pouco, porque a criança fica sem um lar de referência. Então tá toda vez com a mochilinha para lá, a mochilinha para cá. É o que acontece no meu caso lá na minha família, que eu te falei, do parente do meu esposo. E a importância do acompanhamento de um profissional especializado. Porque se você deixa tudo a cargo da justiça, por exemplo, esse estudo que eu te falei, ele é feito no fórum, mas você pode ter um assistente técnico que vai ter um outro olhar, é um outro profissional. Geralmente a gente procura um profissional que já está acostumado com esse tipo de ação. No judiciário é tudo muito rápido. Muito corrido, né? Eles fazem as coisas por tabela, são muitos processos, né? Enfim. Então é importante o acompanhamento de alguém que seja um advogado que seja especialista na área, porque se a mãe não correr atrás, né, do que tem que ser feito dentro do processo, estou falando agora de parte processual mesmo, técnica, ela pode perder a guarda do filho de besteira. Tô passada, gente. Essa eu não sabia mesmo, doutora. Olha, vivendo e aprendendo, viu, mães? Fiquem de olho. Perigoso. Então, mãe, se atentem, porque a gente às vezes deixa as coisas passar, né? O filho já tá aqui comigo mesmo, tá tudo bem. De repente você é surpreendida com uma ação de guarda que o pai tá pedindo a guarda para ele. E aí você não fez a sua parte antes, ele tá ligando um monte de coisa que você não consegue provar o contrário, que aquilo é mentira, e dentro do processo pode acontecer alguma coisa ali que pode prejudicar e perder a guarda da criança. Nossa, que incrível. É realmente uma surpresa, porque eu não sabia, né? Então, mas é bom a gente ficar atento também, sabendo que mãe também perde a guarda. Ai, meu Deus. E a gente tem mania de filho ser da mãe, né? Como disse, a gente estava falando no início, o filho é da mãe. Mentira, o filho é dos dois, que ele foi feito pelos dois. A gente não pode esquecer desse detalhe nunca. Sim. E eu quero sua opinião agora como mãe, né? Eu disse que é uma mãe solo. Quero saber a sua opinião sobre isso, mas quanto
relacionado não à sua vivência com a sua filha, que isso a gente acompanha na internet, sabe que é super tranquilo, ela também super bem resolvida. Mas eu quero saber em relação à autoestima. A sua autoestima como mulher, quando você, como mãe solo, e a sua autoestima. Fala um pouco pra mim sobre você. Bom, quando eu engravidei, eu tinha 16 anos, né? Me Então, lembro. eu era, eu lembro. Eu era uma adolescente, então foi tudo muito difícil. Eu tinha planos, né, e projetos. Na época eu já estava trabalhando, inclusive, tinha passado num concurso, era aprendiz. E eu vi tudo aquilo indo por água abaixo, falando, não, agora é o que as pessoas falam, né, quando uma adolescente engravida, sua vida acabou. Ouvi Só isso hoje. que eu decidi que a minha vida só estava começando a partir da dela. Então, só que até eu enxergar isso, eu passei um período bem difícil mesmo na gravidez, porque eu passava mal, porque eu trabalhava em Santos. Então, assim, a minha autoestima na época era zero. Mal-humorada, viu, gente? Eu me lembro. Era mal-humorada demais. Sim, sim, exatamente. Eu era assim, autoestima zero. Eu só vi os dias passarem, aquela coisa do que vai acontecer daqui pra frente. E mesmo assim, eu tive pessoas. O que foi importante pra mim? A minha rede de apoio. Os meus pais me apoiaram muito, né? O início foi difícil, foi aquela coisa na família, né? Toda aquela situação. E mesmo assim, né? Ela nasceu, meus pais me apoiaram muito. Eu continuei trabalhando. Então, teve uma época que minha mãe falou: ah, não, tá muito corrido, muito difícil pra você. Deixa esse emprego. Não. Falei: não, eu vou trabalhar, eu vou terminar meus estudos. Eu vou seguir conforme eu tinha já estava na minha cabeça, só que de uma maneira diferente. Então, foi mais difícil? Foi mais difícil, muito mais. Só que sem o apoio deles eu não teria conseguido. Então, fui fazer faculdade, aí passei no outro concurso, e aí, a partir desse concurso, eu consegui pagar minha faculdade, e Olha, virava assim, à noite. depender da mãe, foi tranquilo fazendo tudo que já estava no percurso, você seguiu em frente. Sim, foi mais difícil, porque eu trabalhava, na época, nesse emprego, eu trabalhava de sábado também, então era de segunda a sábado, e aí eu estudava, chegava meia-noite em casa, então virava, né? Hoje eu paro, penso, olho para trás e falo, nossa, como que eu dava conta? Né? Mas eu ia ali no automático. Então, eu passei por esse período muito difícil que, para mim, a autoestima não era nem uma questão. Eu só precisava fazer as coisas, só estava ali sobrevivendo e pensando, é tudo por ela. Não é só por mim, é por ela também. Apesar de que hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente a respeito disso, quando a gente fala que é tudo pelos filhos. A gente tem que pensar que antes, nós somos, né? Eu sou mulher antes de ser mãe. Eu tô aprendendo isso ainda. É difícil, é pra mim, difícil. muito. É uma desconstrução e uma construção. Mas era isso que tinha na minha cabeça. É tudo por ela, é tudo por ela, tudo por ela. E isso me deu força também. Talvez se fosse por mim, como eu também não tinha essa autoestima, eu não teria feito. Eu acredito nisso, porque o que a gente vê hoje é exatamente isso. Hoje mesmo fiquei sabendo que o filho de uma amiga nossa vai ser papai, ele tem 20, a namorada tem 16, e ela estava muito chateada, e ela disse exatamente essa frase, a vida acabou, né? E eu achei muito bonito da sua parte, eu gostei de ter falado isso. Na realidade, a vida não acaba, porque criança, gente, é bênção. Ninguém, lógico, quer que você vai toda hora que os adolescentes façam filho o tempo inteiro, não. Sim. Mas criança, você não pode blasfemar. Criança é uma bênção, né, no lar da gente. Mas a gente vai ter que o quê? Fazer o que ela fez. Modificar a rota, mas seguir, não parar. Porque o que a gente vê que para. Exatamente. Infelizmente, a pessoa fala, ela escuta aquilo, que a vida acabou, e ela internaliza, e ela guarda, e ela vive aquilo, a vida acabou. Pronto. Exato. Não faz mais, não corre atrás de sonhos. Quando ela vai despertar, ela já está nos 40 anos. Aí ela vai estudar, aí ela vai fazer outra coisa. E aí a vida passou, perdeu. Ela não, ela fez o contrário. Ela falou assim, bom, meu plano era esse, eu só vou fazer algumas alterações, mas eu vou seguir com o plano. Sim, e assim, e é claro que eu tô falando isso aqui tranquilamente, mas na época eu não pensava tranquilamente. Essas falas das pessoas me davam um combustível assim, de raiva mesmo, de ódio. Eu falei, eu vou mostrar pra essa pessoa que não vai ser assim. Então, eu usei isso, essas falas negativas, machistas, enfim, foram diversas. Eu imagino, porque de todos os naquela lugares. época, 16 anos atrás, falava, nossa, tá grávida, meu Deus, acabou o mundo, né? Exatamente. Então, assim, os olhares apontando na escola. Então, eu tinha vergonha, por isso que eu me escondia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sofrendo isso, eu falava, eu vou provar que eu sou capaz. Vamos ver que não, essa história não tem o fim que eles estão achando que vai ter. Eu ressignifiquei mesmo o que estava acontecendo. E, claro, apavorada. Hoje você olha também com outros olhos. Hoje eu olho para trás, né? Me vejo fora do que aconteceu, porque quando eu estava dentro da situação, eu só sofria, né? E hoje eu me vejo, eu entendi, assim, tanto as minhas decisões na época, como que as minhas motivações, que foram, é por ela, não vai ser assim, eu não nasci para isso,
Então, é importante. Eu até penso futuramente em fazer um projeto voltado para essas meninas que engravidam, né, na adolescência, Eu porque é acho muito interessante, difícil. porque é difícil, né? É muito difícil. Então, vem uma pessoa que não passou por isso e falar, né? Ela não passou por aquilo. Apesar de que nada é igual, mas eu passando pelo que eu passei, e foram episódios, assim, bem difíceis mesmo, eu sinto que eu posso contribuir com o momento difícil. E se sente vitoriosa, né, doutora? Porque, assim, é importante que outra pessoa veja que você passou por isso e venceu. Por que que eu não posso também? Sim. Porque, na realidade, o que a gente vê hoje é que elas acomodam e ficam naquela vida. E depois é aquela briga toda, né, para você ter uma pensão. E aí a gente vê tudo que você anda pegando de casos aí, né? E a gente vê a nossa vida ultimamente. E a sua vida já mostra diferente, que nada acabou, você só vai reorganizar, né, a rota para dar o passo maior. Vai ser um passo mais difícil, né? Mas você vai conseguir. Talvez um passinho mais lento, mais devagar, mas sem desistir. Então, se eu tivesse desistido, né, algumas decisões que eu tomei lá atrás, ainda grávida, foram, assim, primordiais para me trazer onde eu estou hoje aqui, inclusive. Porque se eu tivesse falado um não diferente, um sim, tudo teria mudado. Então, eu ainda tive essa maturidade na época, de falar, não, vou fazer isso, não vou fazer assim. É interessante esses projetos, como você está dizendo que para falar sobre isso com os adolescentes, é muito interessante. Inclusive, até vi você na escola, mas estava falando sobre os assuntos sobre violência doméstica, sim, né? Sim. Eu vendo que eu acompanho, gente. Noveleira do Me Instagram. acompanhem também. Na realidade, assim, é muito importante porque às vezes a pessoa não tem aquela estrutura familiar onde vai ter essa conversa, vai ter essa intimidade, vai ter essa chance de ver o aprendizado da pessoa, né? Porque a mãe também não passou por isso, também engravidou, também já foi casar, e o casamento é aquilo, e é umas sucessões de reprises que a gente vai vendo, né? Nós estávamos falando sobre isso. Inclusive, no Big Brother, a gente estava falando sobre isso também, que é uma sucessão de erros que a gente vê em casa e acaba acontecendo de novo na vida do filho, e depois do avô, e dos netos, né, que vem depois, e assim vai continuando. Porque é uma sequência, né, doutora? Sim. Então, assim, o que eu acho interessante é isso, que ela chega no Instagram, ela já abre a vida dela, já conta como é que funciona o pai tem que fazer tal coisa, a mãe tem que fazer tal coisa. É muito claro isso. E eu queria que você deixasse a sua rede social aqui pra gente seguir você. Sim, me sigam lá no Instagram, @Manoela Lisboa, com 2 As no final e um underline. E assim também, Lu, hoje, né, eu tô muito bem com a minha autoestima, né, apesar de querer fazer uma coisinha ou outra ali para melhorar, que a gente sempre pode melhorar, mas na época, né, eu não pensava em ter relacionamento, eu não pensava em nada, eu pensava só em trabalhar, estudar e cuidar da Lana. E com o tempo a gente vê o quanto ainda existe esse preconceito com a mulher que tem filhos. Então, eu passei por isso. Ainda tem, né? Ainda tem, ainda tem. E eu passei por isso da pessoa olhar para mim e falar, olha, eu gosto muito de você, você é maravilhosa e tudo mais. Eu tenho um sonho de formar uma família, sabe aquela lá da margarina? E você já tem uma filha, então não vai dar, não vai rolar. Nossa, muito obrigada por me falar agora isso, né? Porque se fosse mais pra frente... Não, e de repente fica com você a vida toda pra falar no final. Exato. Então, assim, foi minimamente sincero. Mas isso ainda existe. Existe esse preconceito. E por isso o rótulo precisa existir. Porque as pessoas precisam falar, né? Ah, é uma mãe solo. Ah, é uma mãe solteira. E até se usa o pai solo, mas quase não lembram disso. Quando se trata do pai. Ou tá falando do pai, ou tá falando do estado civil dele, se ele é solteiro ou não. Mas a mãe precisa ter sempre essa rotulação que eu não acho bacana. É um pouco mais leve? É um pouco mais leve, sim, do que a mãe solteira. Solteira, pra mim... Nossa. Tinha até uma novela que falava assim, não pode falar com fulano, porque ela é uma separada, né? Então, assim, já tem uma novela que falava isso. Sim. Acho que não é só época, Manu. Eu já nem assisto novela, então. Ela não assiste novela, não assiste Big Brother. Eu não posso falar de Big Brother com ela. Tem gente que não gosta, mas é porque ela tem pautas interessantes também. A gente tem que pegar sempre a parte boa do negócio. Mas assim, sabe o que eu ia também perguntar pra você? E a relação dos pais? Se a gente falou das mães solos, vamos falar também um pouquinho dos pais que te procuram. Como que é essa dinâmica? É muito interessante, porque quando eu vejo Instagram de advogados ou até de mulheres falando mal de pai, porque fazendo essa campanha contra o pai, eu fico nervosa. Isso me tira do sério. Porque eu conheço, porque os meus clientes são pais que não são esses pais.
Então, eu sei que não é só pai que não presta, que tem essa situação de separação. Então, geralmente, quando os homens me procuram, eles querem ter acesso aos filhos que a mulher não está deixando. Ah, entendi. Ou querem já dar um valor da pensão alimentícia. Então, quando falam, né, mal dos homens, eu não sei se é porque, da forma que eu já me posicionei como profissional, eu tive poucos que vieram até mim com discursos que não condiziam com os meus valores. Então, hoje eu já não tenho mais esse problema. Graças Hoje... a Deus, não, né? isso eu sou... Nossa, Por favor, né, gente? Deus é tão maravilhoso que quando eu me posicionei, falei, eu só quero atender assim, 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 os homens que me procuram são homens que realmente querem exercer a parentalidade. Seja com acesso ao filho, quer regulamentar a questão da convivência, seja para pagar a pensão, justamente, né, para não ficar nessa questão de briga, de datas e tal, já desconta ali. A maioria vem assim para mim. Olha, doutora, eu quero pagar, já quero que desconte lá do meu salário, eu quero saber quanto é para já pagar. Nossa, que mudança de postura também, que bom, né? Esses homens aí também merecem as nossas Esses são palmas, os meus clientes né? queridos. Então, quando eu vejo outros Instagrams que ficam só alimentando a raiva da mulher, para aquele homem, para aquele pai, eu fico possessa. Falo, gente, não é assim. Porque não é assim que a gente se resolve. Não é assim que... aliás, não foi assim que para mim também resolveu. Eu tive que soltar, né, algumas crenças e tal, e não ficar nessa luta de querer obrigar ou de querer falar que eu sou melhor. Não adianta ficar militando, né? Não dá. Não dá para militar, porque assim, você pode militar na internet, mas só você sabe que você vive. Então, ninguém tá feliz com uma situação pesada como essa. Então, para mim, tem que se tornar leve. E se torna leve com o tempo. E eu vejo essas pessoas alimentando a raiva, alimentando esse peso que a mulher já carrega. A gente já carrega fardo demais, na minha opinião, né? Sim. Eu queria também perguntar, aproveitando um ensejo sobre fardo, eu não sei como eu pergunto isso, se eu estiver errado, você me corrige. Há uma porcentagem da pensão, do salário do pai? Como é que funciona isso? É assim, o cálculo da pensão alimentícia lá no judiciário, o que o juiz analisa? A necessidade do filho, qual é a necessidade dele de valor, e a possibilidade do pai, a capacidade financeira dele. Então, eu estou pensando assim para não falar nome técnico, né, e poder entender, mas é esse balanço dos dois, que a gente chama de proporcionalidade entre quem paga e quem recebe, o que um pode pagar e o que o outro precisa. Então, vamos supor, fala assim, não, é 30% do salário mínimo ou é 30% do salário. Não é verdade. Isso é o mais comum. Mas se a criança tem uma necessidade especial ali, de repente, médica ou qualquer outra maior, vai ser mais? Pode ser mais. Pode ser mais, então. Ou se o pai, de repente, está passando por uma situação, está numa situação financeira, a criança até precisa de um valor alto, mas o pai não tem condições de pagar o valor, então sopesado também. O importante destacar é que, mesmo o pai desempregado, ele vai pagar pensão. Isso é muito interessante, gente. Não importa. Então, assim, ele tem que se virar porque a mãe se vira, não se vira. A criança, se ela está desempregada, a criança come, né? Ela veste. Toma o seu leite. Então, meu amigo, dá teus pulos porque tu tem que pagar. Tem que pagar sim. Agora, e se ele não pagar, doutora? Se ele não pagar, é um dos poucos institutos que ainda funcionam na Justiça Brasileira, que é ser presa. Tem duas formas de cobrar essa pensão alimentícia atrasada. Penhora de bens, então penhorar conta, penhorar bens que tem em nome do pai, ou a prisão. A prisão de 1 a 3 meses de atraso, você já pode pedir essa prisão. Mas o que eu sempre indico é analisar o que realmente vai ter efetividade. De repente, a penhora já resolve. Às vezes a mulher está com tanta raiva que não, quero prender. Nossa. Só que esquece que essas ações de alimentos não é um direito dela, é um direito do filho. Então, quando ela pede a prisão, na verdade, não é ela que está pedindo, é o filho que está pedindo a prisão do pai. É bom lembrar sempre isso, né, doutora? Exatamente. É bom porque, se colocar... falando no grosso modo, gente, sinceramente, quando a gente fala disso, a gente pensa que é o direito da mãe, não tem como separar. E a doutora aqui explicando, até para repensar, né? Que é o direito da criança, tá querendo que o filho prenda o pai. E na realidade, assim, vamos esquecer, né, também que é o pai da criança. Em algum momento ele foi bom para você. Se você fez até um filho com ele, também vamos ter que lembrar desse detalhe. É que assim, infelizmente, tem casos que não tem jeito. O pai não tem consciência daquele pagamento, não tá nem aí. E aí a única medida que faça ele cumprir com a obrigação dele é a prisão. É a prisão. Mas esses casos são os... são mais pontuais, assim. Não,
Olha, eu vou te falar que hoje tá mais comum. Meu Deus! É que como eu já te falei, meus clientes são ótimos, até as mulheres que eu tenho de pensão, né, de cumprimento de sentença, a maioria por penhora. Eu tive casos de prisão também, já tive, foi necessário acontecer, porque o pai realmente estava luxando por aí e devendo a pensão. Então, Aí também não dá, né, gente? Vamos colaborar, né? esses são os casos de que o pai não tem consciência nenhuma do papel dele ali. Muitas vezes o homem fala, não vou pagar para ela gastar e tudo mais. Aí você olha e fala, tá, quanto você paga de pensão? Ai, R$200. Faz o que com R$200, uma criança? Hoje em dia não faz nada, né, gente? Que a gente vai no mercado comprar uma mistura e uma frutinha da semana na quarta-feira, que é oferta do Mercado da cidade. Você sai de lá, faz R$300. Então. 200 passou longe ali, minha filha. Então, tem tudo isso. Mas a pensão não tem esse cálculo específico. Cada caso é um caso. O que é mais comum é os 30%? Sim, depende. Esse homem tem outros filhos? Mas esses outros filhos, ele paga a pensão? O que está no papel lá no judiciário é uma coisa, o que está falado é outra. Então, não, mas eu tenho 3 filhos, eu pago tal X valor. Cadê essas ações judiciais que provam que você está pagando esse valor? Tudo é comprovado, né? Tudo tem que ser comprovado. Ou então, o pai está pagando meio salário mínimo, vai um exemplo. Não, que agora eu estou em outro relacionamento, eu tive mais um filho. Tá? O juiz olha para a cara dele e fala, tá, mas e daí? Você já sabia que você tinha esse filho, se você fez outro... É o problema dele. Aí é seu. Não é motivo para diminuir a pensão desse primeiro. Então, muitos pensam, porque agora eu vou entrar com uma ação para diminuir, porque agora eu tenho outro filho, tenho 2, 3. Pera lá, não é bem assim. Então, esse motivo sozinho não é um motivo plausível para diminuir o valor da pensão. Agora, se eu estava no emprego X, agora eu estou desempregado, aí sim, enfim, mudou a condição financeira por outras questões, não por ter outro filho. Entendi. Então, agora, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você, doutora, sobre, assim, as clientes chegam para você para falar sobre pensão, para falar sobre exigir a paternidade do filho, sobre separação, enfim. A mulher chega desgastada, ela chega num estado que é deprimida, num estado de autoestima zero. A pessoa até teve algum dia uma autoestima e hoje em dia ela não consegue, né? Eu separei por conta, a culpa é minha. Sempre a gente pega a culpa pra gente, né? O que você, quanto mulher e profissional, diz para essas mulheres que estão nesse lugar hoje e que não sabem nem por onde começar, ou as que você já atendeu, como é que você chega nessa mulher? Como que funciona? Além da orientação, a primeira pergunta, depois que ela me conta a história, eu pergunto o que ela quer. Porque muitas vezes o direito ali que está em último lugar. Então, às vezes ela quer ela conta e ela não sabe realmente o que ela quer com aquilo. Seja o valor da pensão, seja a forma do divórcio. Eu tive caso da mulher falar e tal, não, eu só quero paz. Não, mas você tem direito, isso que eu aprendi também, a me colocar no lugar de advogado e não de salvadora da vida de ninguém. Então, Entendi. eu sou um instrumento apenas para tornar aquilo ali mais rápido, mais leve, enfim. Mas eu não posso impor, porque é seu direito e acabou e vai ter que ser assim. E a gente vê que tem advogados sem essa postura. Então, eu já tive casos de divórcio que a mulher abriu mão de tudo porque ela falou, eu quero paz. E eu olhando, falei, olha, mas você tem consciência que é assim, assim, assim? Sim, eu só quero viver a minha vida. E tá tudo certo, porque fez sentido isso para ela. Só que eu tentei trabalhar o máximo de tempo que eu pude para observar se aquilo ali não era uma emoção do momento para ela não se arrepender depois. Mas ela estava sendo acompanhada, né, com psicólogo e tal, então estava bem assessorada em vários ramos para poder tomar aquela decisão, que eu ainda segurei um pouco, né, porque eu pensei, não, vamos esperar. E ela tomou mesmo a decisão. E ela tomou essa decisão. Porque ela não queria nada, ela só queria que assinasse o divórcio, ela fosse viver a vida dela em paz. Maravilhosa ela, hein? Então, assim, além da questão do direito mesmo, né, que é a minha obrigação enquanto advogada, eu tento trazer para ela que a parte dela são só 50% daquilo que aconteceu. Então, essa culpa toda, essa situação toda, ela só tem os 50% dela, que ela fez como ela podia fazer. Entendi. O melhor dela foi ali. Então, a gente costuma olhar para trás e falar, se eu tivesse... Se eu... Não existe. Né? É algo que não existe. Então, a gente tem que trabalhar com hoje. O que a gente pode melhorar a partir disso hoje? O que passou, passou. Não dá mais para mudar. Então, eu tento trazer isso para ela, tento trazer um conforto, no direito também, mas numa fala assim mais tranquila de que o que ela está passando ali, muitas já passaram, e que por mais que doa e que seja difícil, com o tempo e ela tomando consciência do que foi, isso vai melhorando, né? A maioria das mulheres que chegam para divórcio e sofreram algum tipo de violência
são atendimentos mais difíceis por conta dessa culpa. Então, elas lutaram muito pelo relacionamento que não deu certo e se culpam por não ter dado certo. O que é pior ainda, né? Que elas se culpam e muitas das vezes é proveniente de um relacionamento tóxico, né? De um relacionamento abusivo, né? De violência que ela sofreu em casa. A gente tem muita... Eu vou ficar aqui com a doutora, gente. A gente vai falar sobre violência, a gente vai falar sobre tudo, porque quando essa mulher começa a falar, eu tenho que ficar olhando, assim, porque eu acho muito lindo ela falando, ela explica muito bem. E eu quis trazê-la aqui porque ela tem exatamente esse resgate. Quando ela vai atender, né, essa mulher, que eu gosto muito, e inclusive até convidei ela para fazer parte da minha ONG, das mulheres de peito de Mongaguá, né, que são as mulheres com câncer, porque ela tem esse acolhimento. Eu acho que o diferencial de tudo, doutora, é esse acolhimento que você dá primeiro como mulher, né? Que eu acho que isso tem que vir em primeiro lugar. Se nós estamos aprendendo a ter a empatia, ter essa rede de apoio com a outra mulher, porque as mulheres não sabem ainda isso, a gente está aprendendo, né? Eu diria que nós estamos engatinhando ainda nisso, Sim. né? Mas nós vamos chegar lá, que unidas venceremos, a gente chega lá. Mas, assim, esse acolhimento que ela dá faz todo um diferencial. Então, por isso que eu super indico o trabalho dela, né, como doutora, advogada, e indico como mulher, principalmente, como coach ali no Instagram, porque ela explica muito bem. E eu sou coach também, viu? Eu fiz formação. É mesmo? Aí eu falando aqui brincando, e ela é coach mesmo. Eu vejo ela nos cursos aí, eu vejo tudo, minha filha. Então, assim, eu quero te agradecer, doutora, por hoje. Quero que você volte mais vezes para a gente falar agora sobre a parte de relacionamento abusivo, sobre parte de violência doméstica, que é muito importante para a nossa cidade falar também, para as mulheres se posicionarem, né? Sim. Então, acho que hoje foi uma parte mais sobre pensão alimentícia, sobre os direitos, né, da criança, da mulher, como pedir esse direito. E acho que foi muito interessante, muito proveitosa a nossa conversa. Quero te agradecer. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Eu acho que essa é uma ferramenta que a gente leva informação. Então, muitas mulheres estão passando por situações hoje porque não sabem que tem um direito, que tem um meio de resolver diferente. Então, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. Também coloco muitas coisas lá a respeito de relacionamento, de direito de família, parentalidade, e agradecer mesmo, porque passou tão rápido que eu nem sei. Rapidinho, nosso programa é rapidinho, logo vai ser bastante tempo. Tá, gente? Porque o nosso papo tá muito bom, mas eu quero agradecer vocês pela paciência, pela audiência, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo do nosso programa, o que vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar lá, a doutora responde lá no YouTube. Aqui no YouTube, na realidade, né? Embaixo ali da nossa entrevista, vai estar lá. Você pode colocar o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Ela coloca lá o endereço dela também para você segui-la e aprendendo muitas coisas. Obrigada. Quero mandar um beijo para Rosária, a mãe. Quero mandar um beijo para Isabel, que fez aniversário, né? Ela fez aniversário sábado. E aí é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Agora eu quero que vocês fiquem com os nossos apoiadores culturais. Até semana que vem. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica! O Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo. Lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeú, ou chama no WhatsApp 13 99190 6258. 13 99190 6258. Lava Rápido Bob Esponja. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @brasilbartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Modo verão ativado. Para ativar a proteção, deixando a sua pele mais saudável, protetor solar e loção bronzeadora Pro Summer. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é um produto da Green Lakes Cosméticos, com diferentes fatores de proteção do sol para a sua pele. Green Lakes e você, muitas curtidas neste verão.
Produtos Margi Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Margi Cosméticos. Restaurante Massarela, localizado na rua Hermenegildo Barbosa, 176, no centro de Mongaguá. Com um ambiente aconchegante e um self-service com muita variedade, o restaurante Massarela é o local ideal para você almoçar com a sua família. As melhores marmitex de forma acessível e com qualidade. Aproveite a comodidade e agilidade do nosso delivery através do telefone 13 3507 3919. 13 3507 3919. Restaurante Massarela. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Saradu Moda Fitness e Moda Praia, coleção feminina, masculina e infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814, no centro de Mongaguá. Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13996863192. Segue lá no Instagram, @SaraduOficial, Moda Fitness e Moda Praia. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.